de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Amém. Só até aqui. Nós vamos dar continuidade à nossa série de Pedro. E eu queria orar nesse momento. Curve sua cabeça. Senhor Deus, que a Tua palavra venha atingir os nossos corações, que a Tua palavra venha nos dar mais fé, mais amor, que a Tua palavra venha também nos exortar, ó Deus, para que a gente se santifique mais, que a Tua palavra venha nos encorajar, ó Deus. A Tua igreja quer ouvir a Tua palavra e eu peço que o Teu Espírito, ó Deus, prepare os nossos corações para que a semente seja lançada. Em Cristo Jesus. Amém. Na última mensagem, quem tem acompanhado pela internet, eu falei um pouco sobre santificar a Cristo no coração. O que seria isso? Você santificá-lo. Santificar ou santo significa aquele que é separado. Então, santificar Cristo no coração, como está escrito em Isaías 8:12, é tê-lo como o santo. A gente sabe que os irmãos aqui dessas igrejas, porque Pedro ele escreveu para várias igrejas, estavam passando por muitas tribulações. Muitas tribulações. Era uma igreja que estava sendo experimentada pelo fogo. Na verdade, era uma igreja que estava passando pelo fogo. Todo o tipo de provação aqueles irmãos passavam. E a gente vê que era o início do cristianismo. Era o início da fé, aquilo ali. E os irmãos já nasceram, já cresceram debaixo do fogo da perseguição. Eu falei também nas mensagens passadas que a perseguição não é apenas aquela coisa brutal de crucificar os irmãos em Cristo, de arrancar a cabeça deles, ou de colocá-los numa fornalha, ou numa fogueira. Perseguição não é só isso. A gente sabe que a calúnia, a difamação também fere a alma. A difamação ela também tem o poder de te deixar abatido, oprimido. Aquilo também é uma perseguição. E esse é um dos tipos de perseguição que aquela igreja passava. Os ímpios, os pagãos olhavam para eles, porque eles tinham abandonado as orgias, o modo antigo de viver, tinham abandonado tudo aquilo para seguir um tal de Jesus Cristo, que transforma a alma, que vai vir um dia para buscar a igreja. Então os pagãos ouviam aquilo ali, os ímpios ouviam e não entendiam por que aquelas pessoas estavam abandonando aquilo que na verdade era uma vida prazerosa para eles. Eles não entendiam por que eles estão abandonando essa vida. Por que eles não estão mais na imoralidade sexual, nas orgias, não estão mais bebendo e cambaleando bêbados por aí. O que está havendo? E o que eles faziam? Eles caluniavam. Alguns estudiosos chegaram a dizer que existiam calúnias que diziam que eles eram até mesmo canibais, porque comiam e bebiam do sangue de uma outra pessoa. E na verdade a igreja estava ali na ceia do Senhor, comendo pão e bebendo vinho. Era todo tipo de calúnia. Então Pedro orientou eles também não responderem calúnia com calúnia, não pagar mal com mal. E o que significa santificar o Cristo no coração? Eu vou repetir. Pedro, é necessário lhe dizer isso. Não temam o que eles temem. Não temam o que uma pessoa que não tem Jesus teme. Essa foi uma das mensagens de encorajamento de Pedro para aquela igreja. Dizer para eles, não tenham medo daquilo que os homens têm. Santifiquem Cristo no coração de vocês. Aí é que entra esse santificar de Cristo no coração. É trazer o separado para si mesmo e colocar o separado, que é o totalmente santo, sem mácula, sem pecado, e crescer nesse entendimento. O coração aqui é o centro do ser humano. É crescer nesse entendimento de saber quem é Cristo, quem é o Deus que você serve. Ele é todo superior, todo santo, todo magnífico. Nem todo o Império Romano em sua glória chega aos pés dele. Então era esse o encorajamento de Pedro. Ou seja, é um antídoto para o medo. Quanto mais Cristo
cresce no seu entendimento, menos medo do mundo você tem. Menos medo dos maltratos dos ímpios você tem. E quando a gente lê Isaías 8, a partir do verso 12, é algo muito lindo. Porque a gente vê que Pedro, ele fez uma releitura do Antigo Testamento e ele entendeu que Cristo é o Senhor dos exércitos do Antigo Testamento. Aqui ele usa o termo, santifique Cristo como Senhor. Em Isaías 8:12, Isaías diz que o Senhor dos exércitos é o santo, o separado. E é lá em Isaías que está escrito, não temam o que eles temem. Pedro entendeu que Cristo é o Senhor dos exércitos. E então encoraja os irmãos aqui com a mensagem do Cristo. Então santifique Ele em vossos corações. Pensa sobre Ele, estude sobre Ele, reflita sobre Ele. Eu lembro de um homem que estava lendo as Escrituras. E ele estava lendo ali Atos, no capítulo 1. E lendo, apenas foi ler, na esperança de Deus falar algo ao coração, ou dele crescer no conhecimento de Deus. E quando chegou nessa parte aqui, de Atos, no capítulo 1, eu vou ler para vocês, é uma pequena parte. Quando chegou nessa parte, do verso 9, que diz assim, tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam. E uma nuvem encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que vocês viram subir. E o testemunho daquele homem é que enquanto ele estava lendo a Escritura apenas para aprender, quando chegou nessa parte, ele caiu em lágrimas. Era como se ele estivesse na cena junto com os discípulos, vendo Jesus subindo. E os anjos prometendo, esse que vocês veem subindo, é o mesmo que vocês verão descendo. Crescer no conhecimento de Cristo, crescer nas promessas de Cristo. Muitas pessoas estão indo embora, morrendo, mas a igreja também testemunha que aquele que vive voltará. E não há caos que o impeça. Ele vai voltar. Santifique Cristo no coração de vocês, cresçam no entendimento dele. Leia as passagens que falam sobre o Cristo. Leia João 1, que fala do verbo que se fez carne. Leia o texto de Isaías 53. Cresçam nesse entendimento para que o medo do mundo diminua. Então Pedro continua ainda no verso 15, na parte B, que ele diz assim, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Estejam sempre preparados para responder. Aqueles que estudam um pouco mais conhecem grandes apologistas ou apologetas da fé, que defendem a fé cristã com uma maestria, com um conhecimento colossal. E os mais estudiosos ficam assim, que esse homem foi levantado por Cristo para debater com os maiores inimigos da fé, que também são muito inteligentes. E eles são mais inteligentes, do mesmo nível mais inteligente. E esse texto às vezes é usado para se referir a esses homens, né? Para dar a razão da fé. Mas lembra de uma coisa, Pedro está escrevendo para toda a igreja. Existe um conhecimento de Cristo, tem a ver com o santificar de Cristo no coração, que todos vocês devem ter. Existem respostas da fé que todos vocês devem ter. Nesse caso aqui, Pedro, o conselho de Pedro é, estejam prontos para responder. Aqueles que vêm até você e pedem a razão da esperança. Qual é a razão da esperança de vocês? Porque vocês abandonaram a vida prazerosa do passado, entre aspas, né? Porque vocês largaram tudo e seguiram a Cristo. Porque você abriu mão da sua juventude para Ele.
Me dá a razão disso, me diga o que ele tem, por que você fez isso. Entenda uma coisa aqui, não adianta ter zelo por missão, nem por evangelização, se você não quer conhecer a palavra. Quando a gente fala, conheça a teologia, as pessoas às vezes se assustam. Ele quer que eu vire um teólogo profissional? Não. Existiram grandes pastores, grandes homens de Deus, nem para um seminário foram. E conheciam mais do Senhor, mais de Bíblia, mais de teologia, do que muitos outros que fizeram doutorado. Não é isso quando a gente diz, conheça a Deus, estude. Não adianta querer alcançar as pessoas sem o conhecimento devido. Que não é aquele grande conhecimento de, por exemplo, William Lane Craig, que é um grande defensor da fé cristã. Não é para ele que Pedro está escrevendo. Se Pedro estivesse escrevendo para ele, Pedro diria assim, eu sei, William, para quem conhece ele sabe, que você sabe responder sobre a fé que você tem. Mas não é para o William Lane Craig que Pedro está escrevendo. É para a igreja. Vocês precisam estar preparados. Não adianta fazer ação social somente, se dedicar somente àquilo, e não há nenhuma vontade de conhecer mais a Cristo. Não sabe responder nenhuma pontinha da razão de por que você abandonou tudo para segui-lo. O que na verdade só tem no seu coração é a vontade de matar a fome das pessoas. Mas isso é para toda a igreja, Pedro dizendo, estejam preparados. E aqui já vai uma aplicação para a gente. Toda vez que a palavra do Senhor estiver sendo pregada, fielmente, prestem muita atenção e aprendam. Sejam prudentes no ouvir. Porque a gente sabe, eu sou ser humano, você também é. No falar a gente é muito bom, no tagarelar a gente é muito bom. Uma outra coisa também que eu preguei nas mensagens passadas, o nosso ouvido gosta de ouvir a difamação, gosta de ouvir a calúnia. Talvez os mais espertos vão dizer, não, meu não gosta. Até chegar aquele dia, você sabe de fulano? O quê? Mas os nossos ouvidos precisam também gostar e se deliciar em ouvir a palavra do Senhor. A gente está acostumado a dizer que as delícias vêm pela boca ou entram pela boca. Quando se trata da palavra do Senhor, é como se o ouvido virasse a boca. Quem prova é o ouvido e não os lábios. Então é hora de você, como se estivesse num banquete, na hora que a palavra do Senhor está aberta, abrir os seus ouvidos para provar da palavra de Deus. Estejam preparados para responder. E eu repito, estude um pouco mais, leia um pouco mais, ore um pouco mais, vá mais aos cultos, ou ao culto da semana. Cresçam um pouco mais, estejam preparados para responder o porquê você está em Cristo Jesus. Para qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Pedro já tinha falado dessa esperança no capítulo 1, no verso 3, na parte C, que diz, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. Uma das nossas esperanças é, um desses vastos conhecimentos que existem, é esse. Cristo estando ressurreto, vivo, depois de ter sido crucificado e sepultado durante 3 dias, ressurgiu dos mortos. Isso significa uma coisa. Na verdade, significa várias coisas, mas eu quero falar de uma. A morte foi derrotada. O ser humano não aguenta mais a morte. O desespero tem chegado. Mas se Cristo não ressuscitou dos mortos, somos os mais miseráveis de todos os homens. Somos os mais miseráveis de todos, porque a morte venceu. Estamos fadados a morrer sempre. Nunca haverá vitória, nunca haverá felicidade.
Aqueles que vivem sem Deus, sem Cristo, sem a ressurreição, se eles forem viver de verdade, com fervor, a descrença deles, talvez eles optariam em não viver mais. Porque não tem esperança. Se não tem esperança, para que dar o próximo passo? Se Cristo não venceu a morte, por que continuar vivendo? Se parece que às vezes 50 anos passam como se fossem 5 dias. Se a gente ouve relatos de pessoas mais velhas dizendo: eu tenho 85 anos, mas parece que ontem eu tinha 15. E quanto mais velho, mais a morte se aproxima. Se Cristo não ressurgiu dos mortos, não tem motivo para dar o próximo passo. A gente só dá o próximo passo, a gente só caminha e dá 1 passo, 2 passos, 3 passos, porque a gente sabe que o túmulo ficou vazio e a morte foi derrotada. Como Paulo disse: onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? É por isso que a igreja caminha, pois a igreja sabe que depois de Cristo, a morte não tem mais a última palavra. Acabou. A vida dominou a morte. E é isso que faz a igreja abandonar as obras da morte, as obras das trevas. Verso 16 diz assim: contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Escute uma coisa: respondam. Você está pronto, você aprendeu, você sabe responder. E agora? Respondam com mansidão. Respondam com mansidão, como Pedro está ordenando, e respeito. Não seja beligerante. A gente vê por aí pessoas respondendo de cada forma. Se a pessoa pediu a razão da sua fé, dê com respeito, dê com mansidão. Explique-a. Outra coisa que Pedro diz é o seguinte: conservando a boa consciência, ou seja, ele está falando do bom procedimento também. Conservando a boa consciência. Alguns estudiosos dizem o seguinte: que às vezes a consciência está abalada porque Deus a feriu. Porque às vezes o discurso não condiz mais com a vida. O que adianta dar razão da fé se você pratica o mal, paga o mal com o mal? É todo o contexto da carta de Pedro. A consciência fica ferida. E alguns vêm dizendo que é Deus que fere essa consciência. É como se a consciência fosse também um campo em que Deus anda. Muitas das vezes, e nem sempre, porque a gente sabe que o coração é enganoso, e às vezes a nossa consciência nos atormenta, quando Deus está dizendo paz. Paz. E a consciência está atormentando. Mas tem momentos que quem atormenta a mente é Deus. Pensando: você não tem vivido mais como antes. As pessoas ainda acham que você é aquele crente de antes, mas eu sei que você não é mais. Você tem boas respostas, mas a sua vida não está mais como antes. A consciência não está boa. E se tratando de um filho de Deus, é como se Deus estivesse ferindo a consciência para que haja uma mudança. Então alguns dizem assim: não adianta também ter um bom procedimento se você não sabe responder nada da sua fé, se você não cresceu no conhecimento. Por outro lado, não adianta ter boas respostas e um mau procedimento, que essas coisas venham andar juntas, para que a consciência esteja tranquila, boa nas respostas. Uma outra coisa que Pedro diz é que você vai responder com respeito e mansidão, conservando essa boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Ou seja, o respeito e a mansidão na hora da resposta contra aqueles que fazem o mal a você pode fazer com que aquele ímpio fique envergonhado de ter te atacado. Fique envergonhado das calúnias que levantou contra você.
A gente sabe que a palavra branda alivia o furor. Se já tem um furor e você coloca mais furor, a coisa explode. Eu sei que tem alguns que são adeptos disso mesmo. Não, tem que responder mesmo sempre. Mas é Pedro que está dizendo, não! Responda! Dê a razão da fé, com respeito e mansidão, porque eles estão caluniando vocês. O bom procedimento, a mansidão de vocês vão se confrontar com as calúnias. E qual é o resultado disso? Vergonha. Para quem? Para o crente? Não, para o ímpio. Ele vai se envergonhar. Porque eu falei tão mal dela? Porque eu denegri a imagem dele, se agora eu vejo que ele é um homem bom? Como eu disse na pregação passada, o cristão precisa ser um homem bom. A mulher cristã precisa ser uma mulher boa. E às vezes para isso a gente precisa enfrentar a ira, enfrentar o orgulho, enfrentar a raiva, o ódio. Ser conhecido na comunidade como lá vai um homem bom. Aí as pessoas vão procurar saber por que é bom. Por Cristo. Porque ela é boa, porque é cristã. Como eu disse, como eu aprendi uma vez com um homem de Deus, na Bíblia, são raras as vezes que aparecem a expressão, e aquele homem era um homem bom. Rara. Aparece assim, homem de Deus, lá vai o homem de Deus, aparece. Mas quando a gente lê sobre Barnabé, Lucas relata o seguinte sobre Barnabé, e ele era um homem bom. A melhor coisa que tem é você estar do lado de uma pessoa boa, de caráter, que não difama, que não vive brigando, que não vive menosprezando, mas é uma pessoa boa, que não maltrata os seus irmãos, não maltrata a sua família, não maltrata a igreja, não maltrata ninguém. Um conselho que eu tenho para dar a vocês: tenham olhos de águias. Para quê, pastor? Para eu enxergar a minha vitória? Não, hoje não. Olhos de águias para detectar quem é o irmão bom. E ande com ele. Converse com ele. Se ele é bom, ele vai conversar com você. Ele não vai menosprezar por você porque você tem pouca expressão. Ele não vai fazer isso. Porque ele é bom. Isso vai trazer vergonha para os ímpios que caluniam vocês. Fechando essa mensagem, meus irmãos, eu quero fechar com um testemunho muito lindo que eu ouvi. Era um homem que eu já conhecia, um testemunho muito antigo, de um líder de gangue chamado Nick Cruz. Era um líder das gangues nos Estados Unidos naquela época, muito sangrenta. Ele era um líder, e um homem foi levantado por Deus chamado David Wilkerson, um pastor já falecido. E o Wilkerson foi inflamado por Deus e ele começou a pregar o evangelho, até que ele estava pregando na localidade das gangues sangrentas. Então Nick Cruz, que era o líder da gangue, dizia: não ouça esse homem. Não ouça esse homem. Não deem crédito para ele. Não ouça, ele é um fanático religioso e comunista. Aí no testemunho o Nick diz assim: eu nem sabia o que era comunista. As pessoas ofendiam as outras chamando de comunista, eu também ofendi. Eu ficaria muito ofendido de ser chamado de comunista, é óbvio, seria um palavrão para mim. Ele dizia: ele é comunista, ele é fanático, ele é religioso, não ouça esse homem. E o David pregando. Até que o Nick deu ordem para a gangue se retirar, e parece que eles foram para um galpão. E o Nick disse: não venha, senão eu vou bater em você e eu vou estourar os seus miolos. Ele disse isso para o pastor David Wilkerson. E o David Wilkerson foi e entrou naquele galpão onde a gangue estava reunida. Ele disse: ele é louco. Ele foi na direção do Nick. Então o Nick disse: se afaste. Aí ele disse assim, e o Wilkerson temeu um pouco, hein? Temeu um pouco. Ele deu uma parada, mas ele continuou caminhando em minha direção, mesmo mandando ele se afastar. Então eu agredi. Eu peguei ele, eu sacudi ele, joguei ele contra a parede. Eu disse que iria matá-lo.
E ele me respondeu da seguinte maneira: Nick, Jesus te ama. Aquele líder das gangues sangrentas dos Estados Unidos olhou para ele, meio estático. Então Wilkerson colocou as mãos sobre a cabeça do Nick Cruz e começou a orar. E o Nick diz: ele está rezando. Eu nunca vi alguém rezando e com as mãos em mim. Ele disse: aquela oração foi tão profunda, que eu comecei a chorar, e desde os 8 anos de idade eu não chorava. E eu chorando, e ele também chorando comigo. Até que eu tirei as mãos dele, e quando eu fui dar ordem para os meus capangas, os mais violentos da gangue, eles estavam de joelhos no chão, chorando e dizendo: Jesus, mais de 25 vezes. Jesus, Jesus, Jesus. Ele não entendeu porque aqueles homens perigosos estavam chorando, e ele começou a chorar também. E para que vocês entendam, isso tem muitos anos. E eu via o Nick Cruz dando aquele testemunho para uma multidão, um homem que era conhecido como homem sangrento, líder de gangue. E eu via a multidão chorando com o testemunho de um ex-líder de gangue. Porque ao invés do David Wilkerson responder o Nick Cruz com um soco, ele disse: Nick, eu tenho orado todas as semanas por você. Todas as semanas, Nick, eu te levo a Deus. E eu venho dizer a você: Jesus te ama, Nick. Ele soube falar. Ele soube pregar. E a gente sabe que o Wilkerson, ele tinha boas respostas também. Não como um grande apologeta, mas como um grande homem de Deus, conhecedor das Escrituras. Essa é a mensagem para vocês hoje. Que vocês saibam falar da fé de vocês com respeito, com amor e um bom procedimento. Que Deus nos dê essa graça de crescer no conhecimento de Cristo. É a coisa mais maravilhosa que pode acontecer com você. É você crescer em graça, em sabedoria, em Cristo Jesus. E começar a buscar um bom procedimento. Se arrependendo dos maus procedimentos e andando na luz. Que Deus nos dê essa graça, para a glória dEle. É a minha pregação e ao mesmo tempo a minha oração também. Peço que você curve sua cabeça. Senhor Deus, a Tua palavra foi pregada. Eu oro, ó Deus, que os meus irmãos aqui presentes possam ter um apetite por Cristo, Senhor, em crescer no conhecimento, ó Deus, mas também no procedimento. Que saiam da boca deles tudo aquilo que é bom, mas que eles também sejam cristãos bons, homens e mulheres com bondade, que saibam responder, mas com mansidão e amor. E nos ajude também, ó Deus, a ter coragem no momento que devemos agir com coragem, Senhor. Eu peço, Senhor, que Cristo cresça em nossos corações, porque nós sabemos que Ele é o Senhor dos exércitos. A Ele seja a glória, a Ele seja a honra, a Ele seja o louvor. Eu oro para que o Seu amor seja derramado em nossos corações pelo Teu Espírito, Senhor. Faça isso por nós, Senhor, para que a gente saia desse culto aqui, ó Deus, Te amando mais, Te desejando mais, Te querendo mais, Senhor. Ansiando, ó Deus, em ouvir a Tua palavra. Aqueles, ó Deus, que sabem ler pouco, ó Deus, que não teve uma boa formação, Senhor. Eu peço que os ouvidos desses, Senhor, sejam mais aguçados, ó Deus. Para que ainda que não aprendem ao ler, ó Deus, venham aprender ao ouvir, Senhor. E aqueles que têm todos os recursos, Senhor Deus, inflame
Inflame eles, ó Deus, para voltar a querer te conhecer. E como diz a tua palavra, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Pai, nos dê o entendimento, mas também nos dê uma vida piedosa para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém.